25 anos após o divórcio, ao ouvir do vizinho que minha ex-mulher havia falecido, fui até a casa da minha ex-sogra para prestar minhas condolências. No entanto, assim que olhei para a pessoa sentada preenchendo o livro de presença, caí de joelhos imediatamente e comecei a chorar copiosamente. Naquela noite, a chuva caía pesada e cada gota de água escorria pelo vidro do carro como cicatrizes antigas que o tempo, por mais que tentasse, não conseguia pagar. Eu estava sentado no banco de trás, com uma pasta de couro no colo, contendo o contrato que acabara de assinar com um grande parceiro de negócios. Para quem olhasse de fora, pensaria que Valério era um homem extremamente bem-sucedido, dono de uma grande empresa, morando em uma casa luxuosa e cercado de privilégios. Mas apenas eu sabia que, à medida que envelhecia naquela casa enorme, o som dos meus próprios passos soava cada vez mais solitário e frio. De repente, o celular vibrou na minha mão. Era um número desconhecido, mas o nome de quem ligava fez meu coração dar um aperto doloroso. Seu Bento, um antigo vizinho da casa da minha ex-sogra. Fazia mais de 20 anos que eu não ouvia a voz dele. Assim que atendi, houve um silêncio de alguns segundos do outro lado e então a voz rouca dele ecoou. Valério, a Clarice faleceu. O corpo está sendo velado na casa da Dona Antônia. Se ainda restar alguma consideração ou respeito pelo passado no seu coração, venha acender uma vela e se despedir dela. Fiquei completamente paralisado. O nome Clarice entrou nos meus ouvidos como uma mão invisível que apertava o meu peito com força. Clarice, a minha ex-mulher. A mulher que um dia dividira comigo o prato de comida simples, que remendava minhas roupas gastas nos cotovelos e que passava noites em claro esperando que eu voltasse das viagens de obras distantes. E já faziam 25 anos que eu não a via. Tentei abrir a boca para perguntar mais alguma coisa, mas a garganta travou. Seu Bento apenas soltou um suspiro cansado. Foi tudo muito rápido. Dona Antônia está muito fraca e a casa está vazia, quase sem ninguém para ajudar. Você sabe o que deve fazer. E desligou. O celular escorregou da minha mão e caiu no tapete do carro. O motorista me olhou preocupado pelo retrovisor. Está tudo bem, patrão? Precisa de alguma coisa? Não respondi de imediato. Na minha mente, a estrada escura e borrada pela chuva desapareceu, dando lugar à imagem daquela nossa modesta casinha alugada do passado. Lembrei de Clarice sentada perto do fogão simples, preparando a janta com fumaça no rosto, sorrindo para mim. Amor, aguenta firme, mais uns anos de trabalho na estrada. Quando o nosso bebê nascer, até a menor casinha vai parecer o melhor lar do mundo. Mas nós não conseguimos ter filhos nos primeiros anos de casamento. E isso se tornou a desculpa perfeita para minha mãe, Dona Amélia, humilhá-la dia após dia. Lembro-me de quando minha mãe disse, na frente de todos na mesa de jantar, mulher que não serve para dar continuidade à nossa linhagem, não tem utilidade nesta casa. Minha família precisa de herdeiros, não de uma esposa de enfeite. Clarice abaixou a cabeça. A mão que segurava os talheres tremia de humilhação, mas ela não respondeu. Apenas levantou-se em silêncio para retirar os pratos, guardando aquela dor profunda no peito. Na época, eu a amava de verdade, mas fui um covarde. Tinha medo de contrariar a minha mãe, medo do julgamento dos parentes, medo de que as pessoas rissem de mim por não conseguir ter um herdeiro com o meu sobrenome. Então, minha mãe me apresentou Viviane, uma mulher que ela descrevia como fértil e de boa família. Eu cedi à pressão. Assinei os papéis do divórcio com a mão trêmula, mas assinei. No dia em que Clarice saiu de casa, também chovia. Ela não fez escândalo, não implorou, não exigiu pensão ou partilha de bens, apenas colocou a aliança de casamento em cima da mesa de centro, olhou bem nos meus olhos e disse: eu nunca te culpei pelas nossas dificuldades financeiras, Valério.
Mas o que me destrói é ver que você nunca teve a coragem de ficar do meu lado. Depois que ela fechou a porta e foi embora, achei que a minha vida tomaria um rumo de sucesso e felicidade. Mas a nova página não teve nenhum brilho. Casei-me com Viviane para satisfazer o orgulho da minha mãe, mas foi um casamento frio, baseado em aparências e interesses. Não tivemos filhos biológicos. Viviane tinha um filho de um relacionamento anterior, o Felipe, a quem criei e paguei os estudos como se fosse meu, mas sempre senti um vazio enorme e inexplicável no peito. Minha mãe, que antes humilhava Clarice pela falta de netos, com o tempo passou a se conformar, dizendo que era o destino da nossa família. Ela nunca demonstrou arrependimento pelo crime emocional que cometeu contra a minha primeira esposa. Fechei os olhos, apertando o estofado do banco com força. Mude o trajeto, falei com a voz rouca para o motorista. Ele se surpreendeu. Mudar para onde? Patrão, vamos para casa? Balancei a cabeça. Não, vá direto para o endereço da Dona Antônia agora mesmo. O carro manobrou e pegou a estradinha que levava ao antigo bairro da periferia. A chuva ficava mais forte a cada minuto e os postes de luz piscavam sob o temporal. Pedi para o motorista parar numa floricultura de plantão e comprei uma coroa de flores brancas. Quando a atendente perguntou o que escrever na faixa de homenagem, hesitei por muito tempo e pedi para escrever apenas homenagem de um velho amigo. 2 palavras tão frias e vazias. Clarice tinha sido minha companheira de vida, a pessoa que eu mais amava, e agora eu só tinha o direito de me identificar como um estranho do passado. À medida que nos aproximávamos da casa da Dona Antônia, o meu coração batia cada vez mais rápido. Fiquei me perguntando como Clarice tinha vivido nesses últimos 25 anos. Será que ela conseguiu encontrar a felicidade? Casou-se com outro homem? Teve alguém para segurar a mão dela quando adoeceu? E antes de fechar os olhos pela última vez, será que ela ainda guardava rancor de mim? O carro estacionou na entrada da rua de terra. Não deixei o motorista abrir o guarda-chuva para mim. Desci sozinho, carregando a coroa de flores sob temporal. A água gelada lavava o meu rosto. A rua continuava estreita e simples, como no passado, apenas com a diferença de que no final dela, uma lâmpada fraca e amarelada iluminava a varanda onde o velório estava sendo realizado. Parei ali na entrada, sentindo as pernas pesadas como chumbo. Sabia que não, estava indo apenas me despedir da minha ex-mulher. Eu estava indo ao encontro do maior erro da minha vida. E mal imaginava que, atrás daquela porta de madeira velha, uma revelação estaria me esperando para me fazer cair de joelhos e chorar na frente de todos. Caminhei devagar pela calçada estreita, sentindo o cheiro de umidade misturado ao aroma do café quente e das velas acesas que vinha de dentro da casa. A casa da Dona Antônia continuava no mesmo lugar, menor e mais desgastada pelo tempo do que eu me lembrava. Na varanda da frente, uma lona simples cobria as cadeiras de plástico dispostas para as visitas, balançando com o vento frio como o último suspiro de uma vida que se encerrava. Aproximei-me carregando as flores, mas assim que meus sapatos tocaram o piso da varanda, as conversas baixas dos vizinhos que bebiam café pararam de repente. Alguém me reconheceu e cutucou o companheiro ao lado. Uma senhora idosa me olhou de cima a baixo com desdém e murmurou: "Olha só quem resolveu aparecer." O grande Valério resolveu lembrar das origens agora. A frase não foi dita aos gritos, mas queimou os meus ouvidos. Eu não os culpava. Se eu estivesse no lugar deles, também desprezaria um homem que demorou 25 anos para voltar a pisar naquela casa, justamente diante do caixão da esposa que ele abandonou. Abaixei a cabeça e tentei dar mais um passo em direção à sala principal. Mas o som firme de uma bengala batendo no piso de madeira me fez parar. Dona Antônia, a minha ex-sogra, estava parada na soleira da porta.
Ela sempre foi uma mulher austera, de princípios rígidos, que falava baixo, mas com uma autoridade natural. Agora, ela estava muito envelhecida, com os cabelos brancos, o corpo curvado e se apoiando numa bengala de madeira. Mas o olhar dela, ao me encarar, continuava afiado e gélido como antigamente. "A bênção, dona." Comecei a falar, mas ela me interrompeu com rispidez. "Não, me chame de mãe e nem me peça bênção. Eu não tenho nenhum genro com o seu nome." Fiquei paralisado no quintal, com as flores pesando nas minhas mãos. Ela olhou para o meu terno de grife molhado pela chuva, para o carro luxuoso parado na esquina e soltou uma risadinha amarga. Não era uma raiva barulhenta, era um desprezo silencioso e absoluto. "Dê meia volta e vá embora, Valério. A minha filha não precisou de você para viver, e muito menos precisa que você venha acender velas para ela agora que está morta." Apertei os lábios, sentindo que qualquer palavra de justificativa seria ridícula ali. Eu queria dizer que sabia do meu erro, que me arrependia há anos da minha covardia e que só implorava para ver o rosto da Clarice pela última vez. Mas, diante de uma mãe que viu a filha ser descartada como lixo pela minha família, as minhas desculpas eram tão vazias quanto a fumaça das velas. Coloquei a coroa de flores no chão molhado e caí de joelhos ali mesmo no quintal. A água da chuva escorria pela minha jaqueta, mas eu não me importava. "Eu sei que não tenho dignidade nenhuma para pedir nada, Dona Antônia", falei com a voz embargada. "Mas eu imploro, me deixe acender uma vela e me despedir da Clarice. É só o que eu peço. Depois eu vou embora e nunca mais perturbo a senhora." Dona Antônia apertou o cabo da bengala com força. Vi a mão enrugada dela tremer, de velhice ou de uma dor profunda que ela tentava conter. Ela disse, com as palavras saindo devagar e pesadas: "No dia em que ela mais chorou, você escolheu o orgulho da sua mãe. No dia em que ela foi expulsa da sua casa, com as malas na mão, você ficou calado assistindo. No dia em que ela chegou aqui, no meu portão debaixo de chuva com as roupas molhadas, você correu atrás dela? Não. E agora que ela está deitada naquele carrilais, você vem aqui posar de homem, de bom coração para os vizinhos verem." Ninguém na varanda ousou dizer nada. O vento soprou forte, balançando a lona da varanda. Curvei a cabeça ainda mais, sentindo o peito queimar. "Eu não peço que a senhora me perdoe. Só quero pedir perdão a ela." Dona Antônia desviou o olhar para o lado, com os olhos vermelhos de choro. Mas a dor de uma mãe não cede fácil. Ela respirou fundo e falou com a voz rouca. Durante esses 25 anos, ela nunca pronunciou o seu nome nesta casa. Não porque esqueceu, mas porque falar o seu nome doía demais na alma dela. Você sabe o que é isso, Valério? Existem mulheres que não querem o retorno de quem as machucou. Elas só queriam que, no passado, o homem que elas amavam não as tivesse jogado na lama. Fechei os olhos, aceitando cada palavra como um golpe merecido. De repente, uma voz jovem, doce e firme veio de dentro da sala principal do velório. Vó, deixa ele entrar. A mãe passou a vida inteira sendo uma pessoa boa e generosa. Se ela estivesse aqui, ela não deixaria ninguém do lado de fora da casa na hora da despedida. Levantei a cabeça rapidamente. Através da fumaça das velas e das flores na sala, vi uma jovem sentada numa mesa pequena perto do caixão. Na frente dela estava o livro de condolências do velório, uma caneta e uma caixinha de contribuições para a paróquia. Ela estava com a cabeça baixa, preenchendo as informações das coroas de flores que chegavam, usando uma fita preta de luto presa na blusa de lã branca. Eu não conseguia ver o rosto dela direito de onde estava, mas o som daquela voz fez o meu coração bater num ritmo desesperado. Dona Antônia olhou para dentro e murmurou com tristeza: "Lisbela, minha filha, você não entende as coisas do passado." A jovem respondeu com suavidade, levantando os olhos: "Eu entendo sim, vó. A mãe sempre nos ensinou a ter dignidade e não guardar rancor.
Deixe ele se despedir em paz. A varanda inteira silenciou. Vi os ombros da Dona Antônia tremerem de emoção. Ela ficou parada por um longo tempo e finalmente deu um passo para o lado, liberando a passagem. Mas o olhar dela, ao me ver levantar, continuou gélido como gelo. Entre, mas não ouse derramar lágrimas falsas diante do caixão da minha filha. Apoiei-me na mureta para conseguir ficar de pé, com os joelhos dormentes do cimento frio. Curvei a cabeça em sinal de respeito e entrei na casa em silêncio. O cheiro de cera de vela e flores era forte na sala. Um rádio antigo tocava músicas instrumentais de despedida bem baixinho no canto. O caixão de Clarice estava no centro da sala, cercado de flores do campo, e ali perto, a jovem continuava preenchendo o livro de assinaturas com toda a delicadeza do mundo, sem imaginar que, em poucos minutos, o rosto dela mudaria o rumo da minha vida para sempre. Fiquei parado diante do caixão de Clarice, com as mãos trêmulas segurando uma vela acesa. A fumaça subia lentamente, revelando o rosto dela deitada em paz. Clarice continuava com aquela expressão serena que eu lembrava, apenas com marcas de expressão ao redor dos olhos e os cabelos grisalhos que mostravam a passagem dos anos. Olhei para ela e senti a garganta travar de dor. A mulher que esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida agora partia daquele jeito simples, e se não fosse pela ligação do seu Bento, eu nem saberia da sua partida. Coloquei a vela no suporte e abaixei a cabeça, repetindo mentalmente: Clarice, me perdoa. Eu fui um covarde, mas eu não tinha coragem de dizer isso em voz alta, sabendo que a minha voz poderia profanar a paz do descanso dela ou magoar ainda mais quem estava vivo naquela sala. Ao lado, continuava o som da caneta, deslizando pelo papel do livro de assinaturas. A jovem na mesa organizava os cartões de condolências dos vizinhos, recebia os envelopes de ajuda para a paróquia e entregava os recibos de agradecimento com as duas mãos, demonstrando uma educação exemplar. Aproximei-me da mesa devagar. Na varanda, eu só tinha ouvido a voz dela. Mas agora, de perto, eu podia ver o rosto dela sob a luz da sala. Ela devia ter uns 24 ou 25 anos. Usava uma blusa branca simples de lã e o cabelo escuro estava preso num coque simples atrás da cabeça. O rosto dela estava limpo, sem nenhuma maquiagem, demonstrando o cansaço das noites em claro no velório, mas ela tinha traços finos e elegantes. O que me paralisou por completo foram os olhos dela, olhos negros e profundos, com um leve ar de melancolia no olhar, e uma pequena covinha que aparecia no canto da bochecha esquerda quando ela morde o lábio para segurar o choro. Senti o meu peito dar um estrondo, como se um raio tivesse caído dentro da sala. Aqueles olhos, aquela covinha na bochecha, eram idênticos aos meus. Não era uma semelhança vaga que as pessoas dizem por cortesia. Era uma cópia idêntica do meu próprio rosto quando eu era jovem, apenas com traços mais suaves e a doçura do sorriso de Clarice. Um vizinho se aproximou da mesa para assinar o livro Condolências, e a jovem levantou o rosto com educação. Por favor, o senhor, poderia me dizer o nome completo da sua família para eu registrar aqui? Ela anotou tudo com uma caligrafia caprichada, limpa e firme, entregando o papel de agradecimento com as duas mãos. Muito obrigada por vir se despedir da minha mãe. Minha mãe. Aquelas duas palavras ecoaram na minha mente como uma explosão. Eu sabia que ela era parente de Clarice, mas ouvi-la chamar lá de mãe fez a minha mente girar. Fiquei encarando o rosto dela e, de repente, uma lembrança muito recente me veio à cabeça. Eu já conhecia aquela jovem. 2 meses atrás, durante a festa de fim de ano da minha empresa, passei pelas mesas do salão de convenções para cumprimentar os novos funcionários. O salão estava barulhento, cheio de luzes e risadas. Eu tinha dado uma volta rápida, apertado algumas mãos e saído.
Ao passar pela mesa da contabilidade, vi uma jovem tímida no canto, segurando um copo de água, silenciosa no meio do barulho. Ela tinha se levantado e me cumprimentado com muito respeito. Boa noite, diretor Valério. Na hora, achei o rosto dela familiar, mas com a correria dos negócios, apenas assenti com a cabeça e segui em frente. Agora, a jovem sentada diante de mim no velório era a mesma funcionária nova que tinha acabado de entrar no setor de contabilidade da minha construtora, Lisbela de Almeida. Lembrei-me do nome dela porque o gerente de RH tinha elogiado o trabalho dela na semana anterior, dizendo que ela era focada, discreta e extremamente competente com os números. Eu nunca poderia imaginar que a nova contadora da minha empresa era a filha da minha primeira esposa. Dei um passo à frente, com as mãos geladas e trêmulas. Lisbela levantou os olhos para mim e, ao ver que eu continuava parado ali encarando-a, perguntou com delicadeza: "O senhor gostaria de assinar o livro de presença, senhor?" A pergunta simples me cortou o peito. Tentei falar, mas a voz não saía. O olhar dela era de pura cortesia e cansaço, sem fazer a menor ideia do turbilhão que estava acontecendo dentro de mim. Esforcei-me para sussurrar: Você é a filha da Clarice?" Ela assentiu com a cabeça, surpresa. "Sim, eu sou a Lisbela, filha da Clarice." O som da chuva na varanda, as orações de despedida ao fundo, tudo pareceu desaparecer. Clarice tinha uma filha de 25 anos que carregava os meus olhos, a minha covinha e os meus traços. Mas 25 anos atrás, quando Clarice saiu da minha casa com as malas na mão, nós tínhamos acabado de assinar o divórcio. Se ela já estava grávida na época. Senti um suor frio escorrer pelo meu pescoço ao fazer as contas na cabeça. Seu Bento entrou na sala bem nessa hora, e ao ver que eu encarava Lisbela com os olhos arregalados, puxou levemente o meu braço para o canto da sala. Ele sussurrou bem baixo perto do meu ouvido: "É a Lisbela, filha da Clarice. Uma menina de ouro, coitada. Cresceu sem saber o que é ter um pai na vida. A Clarice criou ela sozinha com o salário de professora, passando por muitas dificuldades, mas nunca aceitou ajuda de ninguém da sua família." Aquelas palavras foram como um soco que me tirou todo o ar dos pulmões. Tudo ao meu redor pareceu girar. Olhei para Lisbela na mesa, com aquela expressão cansada, tentando manter a compostura na despedida da mãe, segurando a caneta com as mãos magras e usando aquela fita preta de luto na blusa. Senti toda a fachada de sucesso da minha vida desmoronar num segundo. Esbarrei na coroa de flores que estava perto da mesa, derrubando-a no chão de madeira. Minhas pernas perderam totalmente a força e eu caí de joelhos no piso da sala de estar, bem na frente da mesa de assinaturas da Lisbela. Todos os vizinhos na sala pararam de conversar e me encararam em choque. Lisbela levantou-se assustada da cadeira. "Senhor, o que houve? Está passando mal?" Olhei para o rosto dela, com as lágrimas correndo sem controle pelos meus olhos. Durante todos esses anos, eu achei que tinha pago o preço do meu erro com a solidão do meu casamento fracassado com Viviane. Mas o preço de verdade foi ter abandonado a minha própria filha de sangue para nascer e crescer no aperto, enquanto Clarice enfrentava toda a humilhação e a pobreza sozinha no interior. Desabei a chorar alto, um choro desesperado de quem tinha perdido toda a dignidade. Diante do caixão da Clarice, da dona Antônia e daquela jovem assustada, curvei a cabeça no chão e gritei entre soluços: "Clarice, se essa menina é minha filha, como eu vou conseguir olhar para o seu caixão de tanta vergonha?" A voz assustada de Lisbela, tentando me acalmar, me trouxe de volta à realidade por um segundo. Mas a fumaça das velas na sala logo me jogou de volta para o passado. Eu continuava de joelhos no chão de madeira da sala, mas a minha mente viajou no tempo. Vi novamente a nossa modesta casinha de aluguel de 25 anos atrás.
Clarice estava com aquele vestido simples de chita, com o cabelo preso, num coque, sentada na mesa com um prato de arroz e feijão simples. Ela sorria para mim. Aquele sorriso doce e generoso que hoje me rasgava o peito de arrependimento ao lembrar. Naquela época, eu era apenas um engenheiro recém-formado que ganhava pouco, o suficiente para pagar o aluguel da casa, mandar um dinheirinho para minha mãe, e não sobrava quase nada no fim do mês. Clarice trabalhava o dia todo numa creche do bairro com crianças pequenas. Chegava em casa exausta à noite, mas ainda ia cozinhar, passar nossas roupas e preparar os planos de aula para o dia seguinte. Éramos simples de tudo, mas nunca nos consideramos infelizes. Quando faltava dinheiro perto do fim do mês, dividíamos um prato de sopa de legumes. Ela sempre colocava a melhor parte da carne no meu prato e dizia: "Come você, amor. Você trabalha duro no canteiro de obras debaixo de sol, precisa de força." Eu sorria, achando que ter uma esposa assim era o maior privilégio da minha vida. A família da Clarice era humilde, mas extremamente digna. Dona Antônia era uma mulher de poucas palavras, rígida nos valores e que prezava a honra acima de tudo. No dia do nosso casamento, ela segurou as mãos de Clarice e disse uma frase que nunca esqueci: "Minha filha, ame o seu marido e seja dedicada ao seu lar, mas nunca deixe ninguém pisar na sua dignidade. O ser humano pode ser simples, pode passar aperto, mas nunca deve ser covarde." Na época, achei que era apenas o conselho de uma mãe ciumenta. Só muitos anos depois, entendi que aquela frase era o resumo de toda a história de vida da Clarice. No primeiro ano de casados, nós tentamos muito ter um bebê. Toda vez que passávamos na vitrine de uma loja de enxoval de bebê, Clarice parava para olhar os sapatinhos de lã pequenininhos, com os olhos brilhando de emoção. Ela dizia que quando tivéssemos um filho, não importava se ele fosse rico ou brilhante, desde que crescesse com saúde e caráter. Eu concordava com ela, sonhando com o dia em que nossa casa teria o choro de um bebê e as risadas da Clarice ninando nosso filho. Mas um ano passou, 2 anos, 3 anos, e o berço continuava vazio. No começo, minha mãe comentava de forma sutil, mas depois as palavras dela passaram a ser como veneno diário. Toda vez que nos reuníamos para almoçar, ela olhava para a barriga da Clarice e soltava suspiros pesados. Os filhos dos vizinhos já estão todos correndo pelo quintal. E a nossa casa continua nesse silêncio de túmulo. Que azar o nosso! Clarice abaixava a cabeça, apertando as mãos por baixo da toalha de mesa. Eu via a humilhação nos olhos dela. Sabia o quanto aquilo doía, mas preferia mudar de assunto e colocar mais comida no prato dela para encerrar o assunto. Eu achava que ficar calado era o melhor jeito de evitar brigas com a minha mãe. Mas a minha omissão foi o que mais machucou a Clarice. No 4º ano, minha mãe comprou remédios caseiros e chás amargos e obrigou Clarice a tomar de tudo, dizendo que precisava limpar o útero. Eram garrafadas escuras e ruins, e Clarice tomava tudo em silêncio para tentar agradar a minha mãe. Eu via o sacrifício dela e continuava calado, com medo de contrariar a autoridade da dona Condo, Amélia. O meu orgulho de homem e a pressão da minha mãe foram me transformando num marido frio e negligente. Passei a evitar os olhos da Clarice. Toda vez que minha mãe cobrava a falta de herdeiros, eu descontava a minha frustração na minha esposa, brigando por qualquer motivo bobo em casa. Clarice não gritava de volta, apenas limpava as coisas em silêncio, encolhendo-se no canto da cama e ficando cada vez mais magra a cada dia. Foi aí que a Viviane apareceu na nossa vida. Ela era filha de um empresário amigo da minha mãe, vestia-se de forma elegante e falava manso. Minha mãe dizia que ela tinha o quadril largo, ideal para gerar filhos fortes, e que
O casamento com ela traria prestígio para a nossa família. No começo eu recusei, disse que ainda gostava da Clarice, mas minha mãe chorou copiosamente, batendo no peito. Você quer o bem dessa mulher de útero seco e quer me ver morrer de desgosto sem um herdeiro legítimo com o nosso nome na lápide de família? Você é um filho ingrato. Aquelas palavras foram corroendo a minha mente e a minha resistência. Na noite anterior ao dia em que coloquei os papéis do divórcio na mesa, Clarice me olhou com uma tristeza infinita e perguntou: Valério, você ainda acredita no nosso amor de verdade? Olhei para o rosto dela, que ainda era lindo, mas estava cansado e machucado pela rejeição da minha mãe. Eu queria dizer que sim, queria abraçá-la e dizer para mandarmos tudo para o espaço e recomeçarmos longe dali. Mas a covardia falou mais alto. É melhor a gente assinar o divórcio, Clarice. Eu não quero mais te ver sofrer com a minha mãe. Ela deu um sorriso triste, de canto de boca. Você diz isso para a sua consciência ficar mais leve, Valério. Quem quer ir embora é você, não sou eu. E ela assinou os papéis sem exigir nada da partilha da casa ou compensação financeira. Colocou a aliança de casamento na mesa de centro e saiu com a mala de roupas debaixo de chuva. Eu não fazia a menor ideia de que, naquele momento, a semente da vida já estava crescendo dentro dela de forma silenciosa. Eu não sabia que ela tinha descoberto o atraso menstrual na semana anterior. E tinha feito o teste, mas estava esperando o momento certo para me contar. E menos ainda eu sabia que, depois de sair da minha casa, ela voltou para o interior carregando essa verdade preciosa no ventre. Fiquei assistindo a silhueta dela desaparecer na chuva da calçada, convencendo a mim mesmo de que aquela separação era o melhor para a vida dela. Mas agora, olhando para a foto da Clarice no caixão e para o rosto da Lisbela na minha frente, entendi a verdade nua e crua. Eu não libertei a Clarice de nada. Eu simplesmente joguei a mulher que mais me amava na rua, grávida e desamparada, no momento em que ela mais precisava de um porto seguro. E saber que ela enfrentou os últimos 25 anos de provações em silêncio para criar a nossa filha sem a sombra da minha covardia era a pior punição que eu poderia receber. Fiquei de joelhos no chão de madeira por um tempo que pareceu eterno, sem forças para olhar para o caixão de Clarice. O som das orações de despedida continuava ao fundo, as pessoas entravam e saíam da sala em silêncio, mas para mim o mundo tinha ficado completamente mudo e cinza. Lisbela continuava de pé atrás da mesa de assinaturas, com as mãos trêmulas segurando o livro de condolências contra o peito, olhando para mim com uma mistura de choque, cansaço e receio. Ela recolheu a caneta que tinha caído no chão, organizou os papéis na mesa de forma mecânica, demonstrando uma fortaleza de espírito que me partia o coração de remorso. Aproximei-me da mesa devagar, com passos hesitantes, temendo que qualquer movimento mais brusco fizesse com que ela se afastasse de mim para sempre. Lisbela, sussurrei com a voz trêmula. Era a primeira vez que eu chamava o nome da minha filha como pai, e a palavra pareceu queimar a minha garganta de tanta vergonha. Ela não levantou a cabeça. Continuei com as palavras saindo devagar. Filha, por favor, me deixe falar com você. Só uma vez. Eu imploro. Ela largou a caneta na mesa, levantou os olhos pretos e profundos para mim e me encarou de forma fria, distante, como se estivesse olhando para um completo desconhecido que tinha invadido a sala do velório de sua mãe. Por favor, não me chame assim, ela disse com a voz baixa, mas firme. Hoje é o velório da minha mãe. Eu não quero escândalos ou revelações do passado perto do caixão dela. Respeite o descanso dela. Fiquei sem palavras diante daquela resposta. As palavras dela eram doces no tom, mas cortavam como facas de gelo. Eu entendia perfeitamente a barreira dela. Na vida de Lisbela, Clarice tinha sido o pai, a mãe, o abrigo, o sustento, a pessoa
que carregou toda a carga do mundo nos ombros por 25 anos, enquanto eu vivia no luxo da capital. E agora, de repente, eu aparecia do nada na noite do velório, chorando arrependido e querendo assumir uma paternidade que eu não tinha, conquistado por puro merecimento. Eu sei que não tenho nenhum direito de cobrar nada, Lisbela. Falei baixinho, abaixando a cabeça de vergonha. Mas eu quero cuidar de você de agora em diante. Quero ajudar com as despesas da sua avó, Antônia. Assumir os custos do velório, as homenagens, tudo o que vocês precisarem nesta casa. Lisbela me olhou fixamente por alguns segundos, abriu a gavetinha de plástico da mesa de dentro e tirou o envelope de doação que eu tinha colocado no livro de presenças minutos atrás. Ela empurrou o envelope de volta para minha mão com total determinação. A minha mãe viveu de forma digna, com o salário simples de professora de creche, e vai ser enterrada com o apoio dos vizinhos, que sempre nos ajudaram de verdade no bairro. Nós somos pessoas simples, mas nunca precisamos da caridade de estranhos. Por favor, leve o seu dinheiro de volta. Senti as minhas bochechas queimarem de vergonha diante de todos na sala. Ela estava certa em recusar. Eu passei a vida inteira acostumado a usar o dinheiro da minha empresa para comprar soluções fáceis para os meus problemas de família. Dava presentes caros para agradar a minha mãe, comprava mimos para o Felipe e achava que um envelope com notas altas de dinheiro no velório limparia a minha consciência culpada com a Clarice. Mas uma filha criada com o caráter firme e a dignidade de Clarice não aceitaria aquela compensação barata de última hora. Antes que eu pudesse responder, o som de um carro de luxo freando bruscamente na rua de terra chamou a atenção de todos na varanda. A porta do passageiro se abriu e Viviane desceu do carro de forma imponente, usando um sobretudo preto caro de lã, com os cabelos impecavelmente arrumados e óculos escuros que ela tirou ao entrar na varanda. Atrás dela vinha o Felipe, seu filho, com o rosto de desdém que eu conhecia tão bem. Viviane andou pela varanda com passos firmes, olhando ao redor para a simplicidade do lugar com um ar de superioridade indisfarçável, e parou na soleira da sala de estar ao me ver perto da mesa da Lisbela. Valério, meu querido. Viviane falou com aquela voz mansa e cheia de falsidade que eu tanto odiava. Eu soube pelo seu Bento que a Clarice tinha falecido e fiz questão de vir com o Felipe prestar as nossas condolências. Afinal de contas, ela foi a sua primeira esposa, e eu não poderia ser insensível num momento de luto da família. Encarei Viviane com cansaço e nojo. Nós já estávamos separados judicialmente havia mais de 5 anos, dividindo apenas a governança dos bens da empresa e mantendo um casamento de fachada para o público e para os sócios dos negócios. Eu sabia muito bem que ela não tinha vindo de Porto Alegre sob chuva até aquela casa simples por respeito ao luto. Ela tinha vindo de olho na ameaça que a existência de uma filha legítima representava para a partilha da herança do Felipe. Viviane se aproximou da mesa de assinaturas de forma calculada, tirou os óculos escuros e olhou para Lisbela com um olhar de julgamento e frieza. Então você é a filha da Clarice. Interessante. Você tem feições familiares mesmo, garota. O tom de voz dela era doce na superfície, mas carregava um veneno sutil de ameaça. Lisbela apenas fez um aceno de cabeça respeitoso. Agradeço a visita e as flores da senhora. Felipe deu um passo à frente, com as mãos no bolso da calça social, e soltou uma risada de canto de boca de pura ironia. Mãe, a gente vê cada história inacreditável nessa vida. Uma contadora recém-admitida na nossa empresa há 2 meses, de repente vira a filha legítima de ouro do diretor-geral na noite do velório da mãe dela. Se eu visse isso numa novela de televisão, acharia forçado demais. A sala do velório ficou numa tensão palpável. Lisbela ficou extremamente pálida, sentindo a ofensa gratuita na frente das visitas do bairro. Dona Antônia
apareceu na porta da cozinha, apoiando-se na bengala, com a voz trêmula de raiva, mas firme como pedra. O que o senhor está querendo insinuar com essa grosseria na frente do caixão da minha filha, rapaz? Felipe deu de ombros de forma debochada. Eu só estou sugerindo cautela, senhora. A nossa família tem posses de terras, ações da construtora, investimentos altos, e agora aparece uma moça do nada querendo assumir parentesco com o meu padrasto na noite do velório. Acho justo que a gente exija comprovações antes de qualquer drama familiar. Não acham? Eu me virei para ele, com o sangue subindo quente pela garganta. Cale a boca. Felipe, respeite o caixão da Clarice e saia desta casa imediatamente. Felipe assustou-se com a minha agressividade, recuando um passo, mas Viviane se colocou na frente do filho de forma protetora, me encarando com desdém. Não fale assim com o meu filho, Valério. Ele só está sendo prudente para garantir o patrimônio da nossa empresa. Se você quer assumir a paternidade dessa moça, ótimo. Mas nós vamos exigir o exame de DNA oficial antes de qualquer discussão de partilha de bens. Não vamos deixar que qualquer aventureira venha se aproveitar das nossas possessões. Lisbela levantou-se da cadeira rapidamente, com o livro de presenças apertado contra o peito, com o rosto vermelho de humilhação e vergonha na frente dos vizinhos do bairro que assistiam à cena com olhares chocados de reprovação contra o egoísmo de Viviane. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma dignidade cortante. Senhor Valério, por favor, tire essas pessoas da casa da minha avó, imediatamente. A minha mãe viveu e morreu de forma honesta, sem nunca cobiçar as posses de ninguém. Eu não quero nenhum centavo da herança da sua empresa ou das suas terras. Eu só quero que vocês respeitem a memória da minha mãe e vão embora. Da nossa vida. Ouvir Lisbela me chamar de Senhor Valério e me colocar no mesmo grupo daquela família de aproveitadores partiu meu coração em pedaços. Ela estava certa. Por causa da minha presença ali, a noite de despedida de Clarice tinha virado palco para uma disputa mesquinha de dinheiro por parte de Viviane e Felipe. Dona Antônia apontou a bengala para a porta do quintal, com os olhos injetados de raiva. Suma da minha propriedade agora, senhora Viviane. Minha filha morreu, mas a dignidade dela continua de pé nesta casa. Nós somos pessoas simples, mas não aceitamos que pessoas de alma podre venham humilhar a nossa família. Viviane deu um sorriso arrogante de canto de boca. Nós estamos saindo sim, dona Antônia. Mas o aviso está dado. Não tentem nenhum golpe na justiça contra as nossas ações da empresa, porque nós temos advogados de ponta que sabem muito bem como lidar com aproveitadores. E puxou Felipe pelo braço em direção à porta da varanda, saindo debaixo de chuva, em direção ao carro de luxo, de forma apressada. Antes de sair da sala, Lisbela me encarou com um olhar firme e sem lágrimas. Eu estarei apresentando a minha carta de demissão do cargo de contabilidade da sua empresa amanhã de manhã, senhor Valério. Por favor, nunca mais procure a mim ou a minha avó. Eu não quero que o nome da minha mãe continue sendo humilhado por causa das suas posses de dinheiro. E entrou para o quarto dos fundos da casa, fechando a porta com firmeza. Fiquei ali no meio da sala do velório, sentindo as lágrimas escorrerem sem parar pelo meu rosto molhado de chuva. Eu tinha vencido na vida de forma material, mas, perante os olhos de Clarice e de Lisbela, eu era apenas um homem pobre, de espírito, cercado de herdeiros de alma podre que queriam destruir a única joia preciosa de verdade que o destino tinha colocado no meu caminho após 25 anos de covardia. Naquela mesma noite, saí da casa da dona Antônia quando a fraca lâmpada amarela da varanda ainda iluminava a chuva miúda na rua de terra. O silêncio dentro do carro era absoluto no trajeto de volta para a capital. Murilo, o meu assessor de confiança que trabalhava comigo há mais de 10 anos, mantinha o olhar atento na pista,
percebendo que o meu silêncio era o reflexo de um sofrimento de alma que dinheiro nenhum conseguiria aliviar. Ao entrar na minha mansão de 3 andares nos bairros nobres de Porto Alegre, o silêncio da casa parecia ainda mais opressor e gélido do que o do velório. Simples. Fui direto para a sala de estar principal, onde os retratos de família da construtora estavam enfileirados no aparador de madeira de lei. Fiquei encarando o retrato do meu pai falecido na parede e acendi uma vela de luto para ele, pensando na ironia do destino. Eu tinha construído um império de construções de estradas pelo estado, mas tinha falhado de forma patética em construir uma fundação sólida para a dignidade da minha própria família de Song. Valério, meu filho, o que houve com você? Por que chegou tão tarde e com essa fisionomia arrasada? A voz trêmula e fraca da minha mãe, Dona Amélia, soou de repente na porta da sala. Ela já estava com mais de 80 anos, andava devagar, apoiando-se numa bengala de metal, e tinha os cabelos brancos ralos presos na nuca. Embora estivesse fraca fisicamente, ela mantinha a autoridade firme que usou para mandar na minha vida inteira e decidir quem eu deveria desposar no passado. Virei-me para ela lentamente, sentindo que o peso da mentira de 25 anos tinha que ser retirado das minhas costas de uma vez por todas. Mãe, a Clarice, faleceu ontem no interior. Fui ao velório dela hoje. Dona Amélia travou o passo por um segundo, segurando o cabo da bengala com as 2 mãos. A Clarice, aquela moça teimosa do interior, que Deus a tenha em bom lugar. Mas faz tantos anos de divórcio, filho. Por que você ficou tão perturbado por causa disso? Sorri de canto de boca, com um riso amargo de pura indignação. Fiquei perturbado porque a Clarice tinha uma filha de 25 anos. Mãe, ela se chama Lisbela e trabalha como contadora na nossa construtora há 2 meses. Ela tem os meus olhos, a minha covinha no rosto. E a data de nascimento dela bate exatamente com o período em que a senhora expulsou a Clarice grávida desta casa, com o pretexto de que ela tinha o útero seco. A bengala de metal da minha mãe escorregou da mão dela e caiu no chão de mármore com um barulho metálico estridente que ecoou por toda a mansão. O rosto dela ficou completamente sem cor, com os lábios murchos tremendo de surpresa e medo. Não, isso é impossível, Valério. A Clarice, grávida, ela nunca nos procurou. Ela não tinha filhos na época. Ela não nos procurou porque tinha a dignidade que a senhora e eu nunca tivemos. De verdade nesta vida, mãe. Respondi, gritando de raiva pela primeira vez contra a autoridade dela. A senhora a humilhou de todas as formas por 4 anos, chamando-a de mulher inútil que não sabia gerar filhos. E no final, quando ela saiu daqui debaixo de chuva com as malas na mão, ela já carregava o fruto do meu sangue no útero. Enquanto a senhora celebrava o meu noivado de conveniência com a Viviane no salão chique, a Clarice estava na soleira do nosso portão, com as roupas encharcadas de chuva e o laudo de gravidez na mão para tentar me contar a verdade. Minha mãe desabou a chorar numa cadeira da sala de jantar, escondendo o rosto enrugado nas mãos trêmulas de pura culpa e remorso. Meu Deus, o que eu fiz? Eu fui uma mulher terrível, Valério. Eu destruí a vida daquela moça e afastei a minha própria netinha de sangue por causa do orgulho estúpido de querer um herdeiro rico para a família. Me perdoe, meu filho. Me perdoe. Encarei-a com os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso te perdoar, mãe, porque o maior culpado aqui fui eu. Se eu não tivesse sido um covarde submisso, que aceitava cada palavra da senhora para poupar o meu próprio ego de homem e o status da família, a Clarice estaria viva hoje do meu lado, e a nossa filha, Lisbela, teria crescido com um pai que a protegesse no mundo. Nós 2 cometemos um crime contra aquelas 2 mulheres, e o preço desse crime é a vergonha que estamos sentindo hoje. Na manhã seguinte, mudei toda a rotina dos meus negócios.
Ao entrar na sede da construtora no centro da cidade, o clima nos escritórios era de fofoca velada e cochichos nos corredores. A notícia de que a nova contadora do setor financeiro era supostamente a filha bastarda do diretor-geral, que tinha criado escândalo na noite de Natal, já tinha circulado por todos os departamentos por meio de perfis falsos na internet criados pelos funcionários leais ao COI, o filho de consideração do Duarte. Tuan, o meu assessor de confiança, veio ao meu encontro na recepção com os relatórios de auditoria e me puxou para uma sala reservada com preocupação no rosto. Diretor Valério. As fofocas nos grupos corporativos da empresa saíram do controle. Estão dizendo que a Isadora de Almeida usou de documentos fraudulentos e influência pessoal com o senhor para ser admitida no setor de contabilidade sem passar pelos processos seletivos formais da empresa. E que o senhor está usando as ações da construtora para beneficiá-la financeiramente em detrimento do Felipe. Ela acabou de entrar na sala de recursos humanos com a carta de demissão voluntária na mão. Fechei os punhos com determinação. Eu não vou aceitar a demissão dela, Murilo. Organize uma auditoria interna imediata nos logs de admissão de pessoal e nos sistemas de acesso de dados da contabilidade dos últimos 7 dias. Eu quero saber quem foi o responsável por vazar as informações cadastrais da Isadora e quem criou esses perfis falsos de boatos corporativos na internet. Fui direto para a sala de recursos humanos da diretoria. Ao abrir a porta de vidro, deparei-me com Felipe, o filho de Viviane, encostado na mesa de centro, com o habitual sorriso irônico no rosto, enquanto Lisbela estava parada diante da diretora de RH, segurando a sua pasta de demissão de forma erguida e com o queixo erguido. Felipe estava debochando dela de forma audível para os funcionários da recepção. É o caminho mais inteligente mesmo, Isadora. Sair voluntariamente antes que a auditoria da empresa comprove que você usou de documentos falsificados de formação para conseguir o cargo de contadora e obter acesso privilegiado às nossas planilhas de herança de terras. Gente de origem humilde do interior costuma ter muita ambição de crescer rápido nas costas de diretores ingênuos, mas a nossa construtora preza pela integridade jurídica das nossas ações. Lisbela encarou-o com um olhar de total superioridade moral que me fez admirar ainda mais a firmeza de espírito que ela puxou da mãe dela. Eu passei no processo seletivo formal de admissão da empresa com a nota máxima na prova técnica de contabilidade, Sr. Felipe, sem usar de nenhuma influência ou favor de quem quer que seja nesta empresa. O meu diploma de formação em ciências contábeis pela Universidade Federal é legítimo e de acesso público. Eu estou entregando a minha carta de demissão voluntária hoje porque a dignidade da memória da minha mãe vale muito mais do que qualquer cargo de escritório no meio de pessoas vazias de caráter como vocês. Duarte tentou dar um passo à frente de forma ameaçadora para pegar a carta de demissão da mão dela. Mas eu me coloquei entre os dois de forma imediata na sala de reuniões, encarando-o com fúria nos olhos. Se afaste da Isadora agora mesmo. Felipe, você não tem autoridade nenhuma para decidir demissões ou destratar funcionários no meu departamento de diretoria. E de hoje em diante, se eu ouvir mais um boato calunioso sobre a admissão da Isadora nos corredores desta empresa, você e a sua mãe Viviane responderão civil e criminalmente por danos morais e difamação corporativa. Felipe recuou um passo, com a bochecha vermelha de raiva e humilhação perante os funcionários que assistiam à cena nos corredores de vidro. Ele percebeu na hora que eu não estava brincando em serviço e que eu estava pronto para proteger a Lisbela com toda a minha força e influência de diretor-geral. A reunião de conciliação foi convocada por Viviane e Felipe logo em seguida na
sala do conselho de acionistas, na tentativa de usar a fofoca de herança para me coagir a transferir o controle acionário das minhas terras para o nome do Felipe, antes que o teste de DNA de paternidade da Lisbela fosse realizado de forma oficial pela justiça. Mas eu não ia cair na armadilha de silêncio de 25 anos atrás. Eu estava determinado a lutar pela verdade até o fim, custasse o que custasse para a reputação da minha empresa. Naquela mesma tarde, Lisbela recolheu as coisas dela da mesa de contabilidade e foi para a casa da avó Antônia, no interior de ônibus, recusando-se a aceitar qualquer carona ou favor do meu carro de luxo, mas eu não a deixei ir sozinha no meu coração. Pedi para o Murilo ir até a casinha simples de Dona Antônia para verificar como elas estavam passando aquelas noites frias de luto, sem ser inconveniente ou forçar a barra de proximidade que elas tanto temiam. Ao entrar no pequeno quarto, que Clarice usava como escritório na casinha simples da Dona Antônia, Lisbela deparou-se com uma pequena caixa de sapatos de papelão escondida embaixo de uma pilha de livros pedagógicos antigos de escola primária. A caixa estava amarrada com uma fita de cetim azul desbotada pelo tempo, contendo uma etiqueta manuscrita pela Clarice. Para minha querida Lisbela ler, quando se sentir pronta para entender a verdade do coração da mamãe. Lisbela abriu a caixa de sapatos com as mãos trêmulas de emoção. Dentro da caixa estava o par de sapatinhos de lã azuis, pequenininhos que Clarice tanto olhava. Nas vitrines, no início do nosso casamento, perfeitamente conservados como um tesouro de amor materno. Abaixo dos sapatinhos estava uma cópia do nosso antigo álbum de fotos de casamento com as páginas amarelecidas, mostrando a Clarice com o vestido de noiva simples, rindo ao meu lado na calçada do cartório de registro de casamentos. E no fundo da caixa havia um maço de cartas escritas por Clarice ao longo dos últimos 25 anos, todas com o selo dos Correios intacto, pois ela nunca teve a coragem de me enviar nenhuma delas, para não revirar o sofrimento do passado ou correr o risco de ser humilhada pela minha mãe de novo. Lisbela abriu a primeira carta, datada do ano do seu nascimento no interior, com a caligrafia doce e caprichada da mãe. Valério, meu querido marido do passado, hoje a nossa filhinha Lisbela chutou a minha barriga de forma bem nítida pela primeira vez nesta casinha de aluguel. Senti o meu coração pular de alegria e por um segundo de fraqueza eu quis correr para a rodoviária, pegar o ônibus e ir bater na porta da sua mansão na capital, só para ver o seu rosto rir, sabendo que finalmente o nosso milagre do céu tinha acontecido de verdade. Mas eu me lembrei das palavras duras da sua mãe dizendo que eu era uma mulher inútil e sem dignidade, e de você assistindo, tudo calado com a cabeça baixa no sofá. Eu prefiro que a nossa filhinha cresça, simples e trabalhadora debaixo de chuva, na roça ao meu lado do que fazer, lá crescer numa casa rica, onde a mãe dela é tratada como um lixo de conveniência. Eu não te odeio no meu coração, Valério. Eu só desejo que no futuro você consiga ser um homem forte e com coragem para proteger quem você ama. Lisbela chorou de forma sentida no colchão simples de Clarice, segurando os sapatinhos de lã azuis contra o peito como se pudesse sentir o calor do abraço da mãe dela ali na sala escura. Ela percebeu que Clarice nunca tinha alimentado o rancor ou o ódio no coração dela contra a imagem do pai ausente. Ela apenas queria protegê-la da humilhação familiar e fazê-la crescer como uma mulher forte, de caráter inabalável e dona da sua própria dignidade de vida. Minha mãe, Dona Amélia, chegou à casinha simples de Dona Antônia, logo em seguida, de táxi na tarde de terça-feira, sem me avisar de nada de Porto Alegre. Ela vinha vestindo um manto preto simples de luto, com o terço de contas de madeira na mão enrugada e a bengala de metal batendo devagar na calçada da rua de terra. Dona Antônia a viu pela janela da varanda
e, embora estivesse com o peito apertado de mágoa, não a enxotou do quintal daquela vez, percebendo que a velhice e a proximidade da morte tinham finalmente quebrado a arrogância daquela antiga sogra rica. Dona Amélia entrou na sala do velório simples, onde a foto de Clarice estava no aparador, e caiu de joelhos, com dificuldade diante do oratório de flores da Clarice, chorando de forma sincera e sentida. Clarice, minha filha de luz, me perdoe pelas minhas palavras malditas de soberba e orgulho de família. Eu fui uma mulher cega que destruiu a felicidade dos meus próprios filhos por causa de aparências ridículas de vizinhos ricos. Me perdoe. Dona Antônia aproximou-se devagar, apoiando-se na bengala de madeira, e colocou a mão enrugada sobre o ombro trêmulo da Dona Amélia, com um tom de voz que misturava exaustão de vida e perdão legítimo de fim de ano. A nossa Clarice partiu com a alma livre de mágoas, Amélia. Ela nos ensinou a todos que a única riqueza que vale no fim da vida é o respeito e a verdade que deixamos nos corações de quem fica. Se você quer de verdade se desculpar com ela, proteja a nossa netinha de ouro, Lisbela, daqueles aproveitadores na capital, e mostre que a sua família sabe o que é dignidade de verdade de agora em diante. As duas avós idosas choraram juntas diante da foto de Clarice na sala simples do interior, selando uma reconciliação que os 25 anos de mentiras e orgulho de família quase tinham impedido de acontecer de verdade. E foi sob aquela mesma energia de respeito que eu me preparei para o confronto final contra a Viviane e o Felipe na sala do Conselho Acionistas no dia seguinte. No dia do julgamento e da auditoria final da construtora na capital, a sala de conferências da diretoria estava cheia de acionistas e investidores sérios, com os rostos tensos de preocupação pela estabilidade dos negócios. Viviane e Felipe estavam sentados no lado esquerdo da mesa oval de Jacarandá, com os advogados do Felipe organizando as pastas de termos de partilha de terras e ações societárias para me forçar a assinar a renúncia do controle administrativo a favor dele antes de qualquer vazamento de teste de DNA de paternidade legítima da Lisbela na mídia local. Valério, falou o advogado principal da Viviane de forma imponente, nós temos os relatórios de segurança de rede do TI da empresa demonstrando que o login e a senha cadastral de acesso do setor financeiro de Isadora de Almeida enviaram as planilhas confidenciais de lucros da construtora para concorrentes da região no dia do velório. Isso constitui quebra grave de confidencialidade e justa causa para a demissão imediata, independentemente de qualquer apelação emocional de paternidade que o senhor queira usar. Se o senhor não assinar a transição do controle administrativo para o Felipe hoje para estabilizar os investidores, nós entraremos com o processo judicial por fraude contra a Isadora na Delegacia de Crimes Financeiros. Felipe cruzou os braços e deu um sorriso cínico. Você tentou dar uma de herói da imoral no Facebook, Valério, mas a sua queridinha de creche acabou sendo pega no pulo do gato, roubando a empresa para fazer o pezinho de meia dela para o ano novo. Isadora estava sentada ao meu lado na mesa oval, com a postura perfeitamente reta de executiva digna, sem demonstrar pânico ou fraqueza perante os advogados do Felipe. Ela abriu a pasta de plástico transparente com os documentos de contabilidade auditados que ela tinha revisado na noite anterior com a ajuda técnica do Murilo na sede da construtora e os espalhou sobre a mesa comprida. Eu não roubei nenhuma informação confidencial da nossa construtora, senhor. Advogado, Isadora falou alto e claro, com a voz firme que fez o salão inteiro silenciar de surpresa. Estes relatórios de logs de rede provam de forma inequívoca que a senha do meu login financeiro de TI
foi utilizada para exportar os dados confidenciais a partir de um terminal de computador de acesso de hóspedes da biblioteca privada da sede às 9h17 da manhã de terça-feira passada. Nessa exata hora, eu estava no salão do velório simples da minha mãe no interior da cidade, assinando a papelada de sepultamento da paróquia com a presença do seu Bento, de Dona Zélia e do próprio escrivão municipal. Felipe empalideceu sutilmente, gaguejando de raiva na mesa de jacarandá. E que vale isso? Você pode muito bem ter deixado a sua senha de acesso corporativa com algum cúmplice em Porto Alegre para fazer o trabalho sujo para você enquanto fingia luto no interior. Murilo entrou na sala de conferências de vidro bem nessa hora, trazendo as gravações de imagem do circuito de câmeras de segurança privada da biblioteca interna do edifício administrativo e conectou o pendrive direto no projetor de vídeo da parede principal. As imagens nítidas do projetor revelaram de forma irrefutável o rosto do próprio Felipe entrando de forma sorrateira na biblioteca particular da sede da construtora no dia de luto às 9h15 da manhã, digitando no terminal de acesso público com o celular de Isadora, na mão de onde ele tinha tirado fotos da senha, salva no notebook dela na semana anterior, e enviando os relatórios confidenciais da empresa para um e-mail fantasma criado na internet. O que deixou a fraude do Felipe totalmente exposta para todos os acionistas na sala foi o zoom digital da câmera de segurança que revelou o relógio de pulso que ele usava ao digitar as teclas, um modelo importado de grife exclusivo banhado a ouro branco, com as inscrições personalizadas que eu mesmo tinha dado de presente de aniversário para ele na noite de formatura de engenharia dele no ano anterior. O relógio gravado no vídeo de fraude corporativa é exclusivo e de propriedade pessoal do Felipe de Almeida. Senhores acionistas, o advogado Otávio concluiu de forma imponente na mesa comprida. Nós temos a comprovação eletrônica de que o Felipe acessou de forma fraudulenta o sistema de TI da empresa, usando dados furtados do celular de Isadora para cometer espionagem industrial e calúnia contra uma funcionária legítima, tentando usá-la como bode expiatório para coagir o diretor-geral a abrir mão do patrimônio das suas terras e ações da construtora. Isso constitui crime grave de estelionato, invasão de dispositivo de informática e calúnia qualificada sob pena de prisão imediata do envolvido. Felipe tentou levantar-se da cadeira de pânico de ser levado pela viatura policial, que já devia estar a caminho, chorando e gritando de raiva contra Viviane. A culpa é da minha mãe Viviane. Ela que me obrigou a armar esse esquema de vazamento de dados do TI primeiro, para evitar que a Lisbela ficasse com o controle das terras do Valério no ano novo. Eu só queria garantir o meu futuro na construtora. Os investidores e acionistas da construtora olharam para Viviane e Felipe com um profundo desprezo, levantando-se da mesa de conferências em sinal de total desaprovação à ganância desmedida que eles tinham demonstrado ao tentar quebrar a integridade jurídica e financeira da nossa empresa. Os policiais entraram na sala de conferências logo em seguida e conduziram Felipe sob escolta para a viatura policial para responder em flagrante pelos crimes cibernéticos de estelionato e espionagem industrial. Viviane recolheu as malas dela e as joias caras da nossa mansão na capital na mesma tarde, assinando os termos de divórcio consensual absoluto, sem direito a nenhuma compensação de terras ou ações da construtora para poupar o filho de uma condenação mais longa na penitenciária estadual de segurança máxima de Porto Alegre. Ela sumiu da nossa vida com o rabo entre as pernas, colhendo a colheita amarga da ganância desmedida que ela escolheu semear contra as nossas vidas no Natal. No final da tarde de Natal, fomos todos ao cemitério paroquial do interior de Porto Alegre,
onde o túmulo de Clarice estava cercado de flores silvestres e velas acesas que brilhavam sob o ar límpido do entardecer. Dona Antônia estava lá, apoiando-se de braço dado com a minha mãe, Dona Amélia, que rezava o terço em silêncio perto da lápide de mármore. O Léo brincava perto da cerca de ferro do cemitério com as flores que ele mesmo colheu na beira do rio do interior. Lisbela aproximou-se devagar da lápide de Clarice, tirou da mochila de couro par de sapatinhos de lã azuis desbotados e os colocou suavemente sobre o mármore, com as lágrimas escorrendo de emoção, mas com um brilho de paz inigualável no olhar preto e profundo. Mamãe de luz, nós conseguimos de verdade expor a mentira e limpar a sua dignidade de ouro perante todos na capital e no interior. O vovô Osvaldo, a vovó Amélia e o papai Valério estão aqui hoje, unidos em respeito à sua memória. De paz e amor verdadeiro que você deixou em nosso coração. Descanse em paz, na glória dos céus, mãe querida. Nós estamos protegidos de agora em diante. Isadora virou-se lentamente para mim, com aquela pequena covinha aparecendo na bochecha esquerda sob o sol da tarde de Natal, e me deu um abraço apertado e sincero, que desfez toda a barreira de 25 anos de ausência paterna no meu peito. Chorei feito criança nos ombros da minha filha legítima de ouro, sentindo o calor do perdão verdadeiro, lavar toda a minha alma culpada do passado na calçada do cemitério. Obrigada por ter sido forte e ter tido a coragem de me defender das mentiras deles hoje, na sala de conferências. Papai, ela falou baixinho perto do meu ouvido. Aquele sussurro de papai foi a melhor sinfonia que o meu peito ouviu em toda a minha vida de lutas de fim de ano. Nós tínhamos vencido a tempestade e as feridas do passado finalmente começavam a cicatrizar de verdade debaixo do sol.